Fala aí pessoal, tudo beleza? Tudo bem. Dia de Suzuki Burgman hoje. Fazer um videozinho comparativo pra vocês aí, mais uma vez comparando moto e scooter. Só que hoje eu vou fazer uma comparação de duas motos pequenas que eu tive, né? Da Suzuki Intruder 125, foi minha primeira moto. E dessa motinha aqui, que é a Suzuki Burgman 125, que é a moto da minha esposa. Então fazer um comparativo aí pra falar as principais diferenças entre uma moto e outra aí, né? Bom, com relação à pilotagem, né? O scooter você pilota sentado, tem o câmbio CVT, então você não tem que passar marchas, né? Acaba não estragando os sapatos. Consegue ter uma posição mais tranquila aí para as pernas, né? Deixar a perna um pouco mais relaxada e tal. Em compensação, numa moto convencional, a chance de você poder reduzir marcha, né? Acaba te ajudando um pouco na frenagem. Então já é uma diferença básica entre as duas. Em relação à motorização, as duas têm 125 cilindradas, né? Mas a Burgman tem um motor um pouquinho mais fraco. Tem um motor de 9 cavalos, enquanto o motor da Intruder é de 12 cavalos, né? 12 ou 11 cavalos agora, não me lembro direito. Mas tem uma capacidadezinha boa, mas ambas andam da mesma forma, tá? Não são tão fortes. Andando sozinho você anda numa boa, mas já andando de garupa você acaba sentindo um pouquinho, né? Com relação ao conforto, que eu posso falar de conforto aí das duas. Eu tenho 1,82 m e eu peso por volta de 100 kg. Então qualquer motinho pequena pra mim não é tão confortável. Mas surpreendentemente a Burgman me traz um conforto razoável. Eu consigo pilotar ela numa boa, não fico apertado na moto, dá pra me posicionar de uma forma confortável para pilotar. O meu pé vem bem apoiado aqui no escuro da moto, não fica nada muito apertado. Pelo fato de eu ser pesado, a única coisa que acaba incomodando um pouco é com relação à suspensão, porque tanto a Intruder quanto a Burgman tem suspensões pequenas, mas o curso da suspensão da Burgman ainda é um pouquinho menor, né? Mas apesar de ser uma suspensão curta, ela é bem acertada, ela copia bem as imperfeições do asfalto, né? Então o que acontece? Você balança um pouquinho, dá uma chacoalhada, mas não chega a tomar pancadas nas costas, porque a suspensão é bem acertadinha. E na Intruder, apesar da suspensão da Intruder ser um pouquinho mais dura do que a suspensão da Burgman, ela também é a suspensão bem acertadinha, né? Mas na Intruder eu sentia um pouco mais essas pancadinhas na coluna. Então eu considero a suspensão da Burgman aí um pouquinho melhor, né? Já com relação à economia, as duas motos são econômicas, tá? A Suzuki Intruder, ela faz uma média próxima aí de todas as outras 125, 150 no mercado, né? Andava aí por volta de 30 a 34 km por litro aí, dependendo do uso, dependendo da carga, aí se tá com garupa, se não tá. Já com a Burgman, as médias são melhores, né? Você chega a fazer aí em torno de 35 até 40 km por litro com a Burgman. Isso porque ela tem o câmbio CVT. E o câmbio CVT, quando você pega um trecho que nem uma marginal, onde você não para tanto, não tem muita subida, ele ajusta as polias ali, a rotação fica mais baixa e você acaba tendo bem mais economia, né? Então, pro dia a dia, eu arriscaria dizer que a Burgman ainda é um pouco mais econômica do que a Intruder. Já uma desvantagem da Burgman é para levar garupa, em relação a carregar peso, né? Na Intruder eu ainda conseguia levar garupa numa boa, a moto não sofria tanto. A Burgman, como ela tem um motor um pouco mais fraquinho do que o da Intruder, você já sofre um pouco mais se for carregar garupa, né? Então, para quem anda sozinho com a moto, usa só para o dia a dia, para ir para a faculdade, para o trabalho, a Burgman pode ser uma boa opção. Mas se você precisa levar garupa com frequência, aí eu já diria que
a Intruder seria uma melhor opção em relação à Burgman, né? Com relação aí à segurança, né? A segurança ao pilotar, vamos dizer assim. A Burgman, ela tem rodinhas de 10 polegadas, são rodinhas pequenas, né? Então você tem que prestar muito mais atenção em buracos, em ondulações, lombadas, porque pegar buraco numa velocidade grande, ou até numa velocidade pequena, né? Pegar qualquer buraco um pouquinho maior aí, pode resultar num acidentezinho e num machucado mais sério, né? A Intruder tem roda de 18 polegadas na frente e 16 polegadas atrás, então ela já se dá melhor aí em vias mais esburacadas, com mais ondulações, né? Então nesse ponto, pilotar a Intruder te traz um pouco mais de segurança do que pilotar a Burgman, tá? Não que seja impossível andar com a Burgman, tanto é que eu consigo pilotar ela numa boa, só tem que prestar um pouco mais de atenção na buraqueira, né? Com relação à manutenção, bom, tradicionalmente a manutenção do scooter tende a ser um pouquinho mais cara do que a manutenção de moto, mas não é muito mais coisa, tá? Filtro de óleo custa basicamente a mesma coisa, pastilha de freio dessa moto custa a mesma coisa que custava a pastilha de freio da Intruder. Filtro de combustível, vela, é tudo mais ou menos o mesmo patamar. A única coisa que vai sair um pouquinho mais caro é a correia do CVT, né? Porque a correia do CVT acaba durando um pouco menos do que a relação de uma moto tradicional. Então, o aumento de gasto que você vai ter é basicamente esse, né? Mas isso, vamos dizer aí, depois de quase 10 mil quilômetros, já tá razoável, né? Fora isso, galera, é mais uma questão de gosto mesmo, tá? As duas motos são bem equivalentes. Eu acabo achando mais prático a scooter pro dia a dia do que a moto, pelo fato de você ter espaço debaixo do banco, ter um câmbio automático, né? Então assim, pro dia a dia acaba sendo um pouquinho mais tranquilo aí para andar no trânsito com a moto automática do que com a moto tradicional, né? E lógico que vai assim, vai muito de se adaptar a uma moto ou se adaptar a um scooter, né? Eu me adaptei muito bem a scooter, tanto é que eu tinha uma moto antes, eu tinha Teneré, agora optei por ter a Citicon, que é um scooter pro dia a dia, acho mais prático, acho mais tranquilo de pilotar. Pela questão da segurança, né? Os scooters tendem a ser menos visados do que motos, apesar de tanto a Intruder quanto a Burgman não serem veículos visados, né? Um scooter normalmente você anda um pouco mais tranquilo, né? Basta parar na rua, colocar uma trava, você não precisa ficar tão preocupado. E no final, galera, é questão de gosto mesmo, tá? Ambos são muito bons, né? E recomendo para uma primeira moto ter um Intruder, recomendo para uma primeira moto ter uma Burgman. Ambos são veículos bem legais, os preços são equivalentes, né? A Burgman 0 parte aí de em torno de R$ 7.500. A Intruder 0 parte em torno de R$ 7.000, 6.900 e pouco. Usada, se você pega uma com 1, 2 anos de uso, você vai pagar em torno de R$ 5.500 a R$ 6.000 em qualquer uma delas. Então, como eu falei, no final é questão de gosto. Vale a pena, se você tiver a oportunidade, andar nos dois modelos, né? Experimentar, ver o que você acha de pilotar uma moto, o que você acha de pilotar um scooter e decidir qual a melhor compra, né? Então, esse aí foi só um comparativozinho para ter uma ideia de como que é um e como que é o outro. Espero que eu tenha ajudado vocês, galera. Aquele abraço e até a próxima.